Relato ampliado com profundidade e detalhes fiéis à CCB. Aprovação que veio como um fogo selvagem. Era uma sexta-feira à tarde e o irmão Carlos, 38 anos, operário de uma pequena metalúrgica em São Paulo, sentou-se à mesa da cozinha com as mãos trêmulas. Na frente dele, as contas se acumulavam: luz, água, aluguel atrasado há 2 meses, e a prestação do carro que, se não fosse paga até segunda, seria rebocado. Sua esposa, Marta, uma costureira que trabalhava em casa, havia chorado na noite anterior, dizendo: Carlos, não sei mais o que fazer. A gente ora, mas parece que o céu está de bronze. Ele olhou para o envelope rasgado onde guardava o pouco dinheiro que tinha, R$ 128,40. Não dava nem para comprar o gás do mês. O cheiro de café frio ainda pairava na cozinha, misturado ao peso de uma pergunta que martelava em sua mente: será que Deus esqueceu da gente? Naquela mesma manhã, o encarregado da fábrica o chamou no cantinho do galpão e disse, baixando a voz: Carlos, irmão, a empresa tá cortando horário. Semana que vem você vai ter que sair mais cedo. E olha, não dá para garantir se vai ter serviço para todo mundo no próximo mês. Ele engoliu em seco. Mais um golpe, pensou. Já fazia 6 meses que as coisas vinham apertando. Primeiro, a mãe de Marta ficou doente, e eles gastaram todas as economias com remédios. Depois, o carro quebrou, e o conserto saiu mais caro do que o esperado. Agora, o emprego em risco. Marta entrou na cozinha com os olhos inchados. Sem dizer nada, pegou a Bíblia que ficava na cabeceira da cama e abriu em Salmos 37, 25. Vi o ímpio soberbo estendido como a árvore frondosa. Passei, e eis que não existia mais. Procurei-o, mas não foi encontrado. Carlos franziu a testa. Marta, isso não tem nada a ver com a gente. Não é por isso que eu li, Carlos. É o versículo 25. Já fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem sua descendência a mendigar o pão. Ele baixou a cabeça. Aquela palavra doía porque, no fundo, ele sabia que era verdade. Mas como conciliar a promessa com a realidade da geladeira vazia? A decisão que mudou tudo: vou continuar firme. Naquele sábado, Carlos acordou com um nó no estômago. O culto da juventude começaria às 19 horas, e ele não tinha nem passagem de ônibus. Vou faltar hoje, pensou. Mas então se lembrou das palavras do cooperador seu Antônio, um homem de quase 70 anos que sempre dizia: filho, quando a prova aperta, é sinal que o inimigo tá com medo de você avançar. Não deu gostinho para ele. Carlos abriu a gaveta e tirou R$ 8, o que restava para o leite das crianças. Se eu for a pé, dá para chegar. Vestiu a camisa social surrada, engoliu o orgulho e saiu caminhando sob um sol escaldante. Chegou ao salão suado, com os pés doendo, mas quando entrou, algo dentro dele acalmou. O culto daquele dia falava sobre Elias e a viúva de Sarepta, 1 Reis 17. O cooperador que pregava disse: Deus não mandou corvos trazer pão e carne para Elias porque ele era profeta. Mandou porque ele estava no lugar certo, fazendo a vontade de Deus. A viúva não tinha nada, mas quando obedeceu, o azeite e a farinha não acabaram. Não é questão de quanto você tem, é questão de onde você tá. Carlos sentiu as lágrimas ardendo. Eu tô no lugar certo, pensou. Mesmo com fome, mesmo com medo, eu tô aqui. Na hora da oferta, ele colocou no prato os últimos R$ 5 que tinha no bolso. Não era muito, mas era tudo que restava da sua confiança. O envelope que caiu do céu, ou quase. Na segunda-feira seguinte, Carlos chegou em casa arrasado. O encarregado havia confirmado. Ele seria dispensado no final da semana. Marta estava sentada à mesa, com as mãos postas sobre um envelope branco. Quando ele entrou, ela olhou para ele com olhos brilhantes. Isso aqui chegou para você. O quê? Quem mandou? Não sei. Tava na caixa de correio, só com seu nome. Não tem remetente. Carlos abriu o envelope com mãos trêmulas. Dentro, havia um cheque no valor de R$ 1.200 e um bilhete escrito à mão. Irmão, o Senhor me colocou no coração de te ajudar. Não é muito, mas é para você pagar as contas e não desanimar. Fique firme. Um cooperador que ora por você. Ele caiu no chão. Não era 1 milhão, não era uma solução mágica, mas era exatamente o valor que faltava para quitar o aluguel, a luz e ainda sobrar um pouco para a comida. Marta chorava abraçada a ele. Deus viu Carlos. Ele viu. E foi aí que ele entendeu: Deus não tira a prova, mas dá força para passar por ela. A doença que veio para fortalecer. 2 meses depois, as coisas começaram a melhorar. Carlos arrumou um bico como pintor, e Marta conseguiu mais encomendas de costura. Mas então veio outro golpe, um nódulo no pescoço. O médico, após os exames, foi direto: é um tumor. Precisamos operar rápido.
O mundo desabou de novo. Por que, Senhor? Carlos gritou dentro do carro depois da consulta. A gente estava começando a respirar, mas dessa vez ele não desistiu. Foi ao culto na quarta-feira, ajoelhou-se no altar e chorou. Senhor, o Senhor sabe da nossa necessidade. Se for da tua vontade, me cura. Mas se não for, me dá força para aguentar. Os irmãos oraram por ele. Toda a congregação jejuou por 3 dias. E algo extraordinário aconteceu. Na véspera da cirurgia, um novo exame mostrou que o tumor havia regredido. O médico, surpreso, disse: "Isso não é comum. Alguma coisa mudou." Carlos sorriu. "Sim, doutor. Eu entreguei para Deus. A operação foi feita, e o tumor foi totalmente removido sem complicações." Quando Carlos voltou ao culto no domingo seguinte, o cooperador seu Antônio o abraçou e disse: "Viu, filho? Deus não tira a prova, mas ele muda o final da história. De recebedor a instrumento, a multiplicação da bênção." 1 ano depois, Carlos não era mais o mesmo homem. Agora ele visitava os doentes, levava cestas básicas para famílias necessitadas e, nas quartas-feiras, ajudava na limpeza do salão. Um dia, o cooperador responsável pela juventude o chamou. "Carlos, tem um rapaz aqui que tá afastado. Ele era batizado, mas caiu em drogas. A mãe tá pedindo para alguém conversar com ele. Você topa?" Mas eu não sou ninguém, cooperador." Justamente. Às vezes, quem já passou pelo vale é quem melhor entende quem tá lá. O jovem se chamava Rafael, 22 anos, magro, olhos fundos, cheirando a maconha. Quando Carlos chegou na casa dele, a mãe do rapaz chorava. "Ele não quer nem saber de igreja, irmão. Diz que Deus não existe." Carlos sentou ao lado de Rafael no quintal e disse: "Eu já pensei a mesma coisa. Há 1 ano, eu estava sem emprego, com contas para pagar, e um tumor no pescoço. Achei que Deus tinha me abandonado." Rafael olhava pro chão, cético. "E aí? O que aconteceu?" "Aconteceu que eu continuei indo nos cultos. Mesmo sem fé, mesmo com raiva. E Deus me mostrou que Ele estava ali o tempo todo. Não para tirar minhas lutas, mas para me segurar nelas." Silêncio. Então Rafael levantou a cabeça com os olhos úmidos. "Você acha que ainda tem jeito para mim? Se tem jeito para mim, tem para você. Deus não olha pro seu passado. Ele olha pro seu coração." 3 meses depois, Rafael estava batizado nas águas, livre das drogas, e trabalhando como auxiliar de pedreiro, indicado pelo próprio Carlos. A lição que ficou: Deus trabalha em silêncio. Hoje, quando alguém pergunta a Carlos como ele superou tudo, ele responde: "Não foi de uma hora para outra. Não foi um milagre de cinema. Foi fé pequena, mas verdadeira. Foi continuar indo nos cultos quando tudo dizia para desistir. Foi ofertar os últimos R$ 5 quando a gente não tinha mais nada. Foi chorar no altar e deixar Deus enxugar as lágrimas." Ele olha para a foto da família na parede, Marta, as 2 filhas, e agora o pequeno Davi, nascido depois da cura do tumor, e sorri. Deus não prometeu que a gente não ia passar por fogo. Ele prometeu que ia passar com a gente. E olha, ele cumpriu. Glória ao nome santo do Senhor. Amém. Apêndice: frases e diálogos reais para uso em cultos ou testemunhos. Estilo CCB, para pregações ou estudos. Sobre provações. As provas não são para nos destruir, são para nos revelar. Revelar o que está no nosso coração e revelar o poder de Deus na nossa fraqueza. Deus não tira o vale, mas Ele anda com a gente no vale. Se você está passando por uma luta hoje, não é porque Deus te abandonou. É porque Ele está preparando você para algo maior. 2. Sobre oferta e fidelidade. Quando a gente oferta no aperto, não é para Deus, é para a gente mesmo. Para mostrar para nós que a nossa confiança não está no dinheiro, mas nele. Deus não precisa do seu dinheiro. Ele quer o seu coração. Já vi irmão ofertar o último real e no outro dia receber o dobro. Não é regra, mas é princípio. Quem honra a Deus, Deus honra. 3. Sobre oração. Não adianta orar com palavras bonitas se o coração está vazio. Deus ouve o gemido daquele que não sabe nem o que pedir. Às vezes, a resposta demora porque Deus está moldando a gente para receber a bênção. Se você orou e ainda não veio a resposta, continue orando. Deus não é surdo, e Ele não esquece dos seus. 4. Sobre restauração. Não importa quanto você caiu. O que importa é se você quer levantar. Deus não olha para o seu passado. Ele olha para a direção que você está apontando os pés. Arrependimento não é só chorar pelo que fez. É virar as costas pro pecado e andar para frente. 5. Sobre a igreja. A igreja não é um lugar para a gente vir quando tá tudo bem. É um hospital para a alma ferida. Se você tá afastado, volta. Não é para fulano ou beltrano que você volta. É para Jesus. Ninguém aqui é perfeito.
A gente tá tudo na mesma luta, só que juntos. Conclusão final, o convite. Para fechar um testemunho ou pregação no estilo CCB. Se você tá lendo isso hoje e pensa, será que ainda tem jeito para mim? Eu tenho uma notícia, tem. Não porque você é forte, mas porque Deus é fiel. Não porque você merece, mas porque Ele é misericordioso. Talvez você esteja no fundo do poço. Talvez as contas estão apertando, a saúde tá ruim, a família tá desunida. Mas escuta uma coisa, Deus não desiste de você. Ele tá te chamando de volta. Não para te julgar, mas para te restaurar. Vem, volta para a casa do Pai. Fique firme. A obra que Deus começou em você, Ele vai terminar. E no final você vai olhar para trás e vai dizer, valeu a pena. Glória a Deus. Relato ampliado, Deus não desampara os seus. A prova que veio como um furacão. Era uma tarde de sábado, daquele tipo que o calor parece grudar na pele. O irmão Márcio, 38 anos, operário de uma metalúrgica em São Paulo, sentou-se na calçada de casa com as contas espalhadas no chão. O aluguel estava atrasado há 2 meses, o gás tinha acabado, e o salário do mês não seria suficiente nem para pagar as dívidas mais urgentes. Sua esposa, Dona Maria, chorava baixinho na cozinha, tentando esconder das crianças o desespero que apertava o peito. Márcio, e agora? O que a gente vai fazer? Ela perguntou, enxugando as lágrimas com o avental. Ele não teve resposta. Só um nó na garganta e um peso no coração que parecia esmagá-lo. Naquela noite, enquanto as crianças dormiam, Márcio se ajoelhou no quarto e pela primeira vez em muito tempo, chorou diante de Deus. Senhor, o Senhor sabe da nossa necessidade. Não sei mais o que fazer. Se o Senhor não me ajudar, não vou conseguir sair dessa. Não foram palavras bonitas. Não foi uma oração decorada. Foi um clamor de quem não tem mais para onde correr. A decisão que mudou tudo. No domingo seguinte, apesar da vergonha de não ter nem oferta para dar, Márcio foi ao culto. Sentou-se no fundo, cabisbaixo, mas ouviu com atenção a mensagem do cooperador. Deus não nos promete uma vida sem provas, mas promete estar conosco nelas. Aquilo mexeu com ele. Depois do culto, procurou o irmão mais velho da região e com voz trêmula confessou: Irmão, tô afundado. Não sei nem como vou pagar o aluguel. Mas não quero desistir. Quero ficar firme. O irmão o olhou com compaixão e disse: Fique firme, Márcio. Deus não desampara os seus. E enquanto você estiver na obra do Senhor, Ele vai te sustentar. Naquela semana, Márcio decidiu, mesmo sem dinheiro, não deixaria de ofertar. Pegou as últimas moedas que tinha R$ 12,50 e as colocou no envelope. Não era muito, mas era o pouco que ele tinha para dar a Deus. A resposta que veio de onde não esperavam. Na quarta-feira, enquanto Márcio voltava do trabalho, um irmão da igreja que ele mal conhecia o abordou. Márcio, o Senhor me colocou no coração para te dar isso. E estendeu um envelope. Dentro, havia exatamente o valor do aluguel atrasado. Mas como você soube? Márcio perguntou, atônito. Não sei. Só sei que Deus me falou para te procurar. Naquele momento, Márcio entendeu. Deus trabalha em silêncio. Não foi um milagre espetacular, não houve vozes do céu. Foi um irmão obediente, um envelope simples, e uma providência que veio na hora certa. A prova maior, o diagnóstico que abalou tudo. Mas a batalha não tinha terminado. 2 semanas depois, Dona Maria começou a sentir dores fortes no estômago. Os exames revelaram um tumor. O médico foi direto. É grave. Precisa de cirurgia urgente. O desespero voltou. Como pagar um hospital? Como cuidar dos filhos se algo acontecesse com ela? Mais uma vez, Márcio se ajoelhou. Senhor, a senhora sabe que eu não sou forte. Mas o Senhor é. Se for da tua vontade, cura Maria. Se não for, dá força pra gente aguentar. A igreja se uniu em oração. Jejuns, vigílias, lágrimas. E contra todas as expectativas, os exames seguintes mostram que o tumor havia diminuído. Não foi uma cura instantânea e foi um processo. Uma vitória que veio passo a passo, enquanto eles permaneciam firmes. De restaurado a restaurador. Hoje Márcio não é mais aquele homem quebrado. Ele serve na obra do Senhor, visitando irmãos doentes, ajudando na limpeza do templo e testemunhando em cada oportunidade. Se Deus pode usar um homem como eu, que já esteve perdido, Ele pode usar qualquer um. E o mais lindo, Dona Maria está curada. Os médicos não explicam, mas eles sabem, foi Deus. O jovem que quase se perdeu, e a lição que todos precisam ouvir. Mas a história não para por aí. Há um ano, o Júlio, filho de um casal da igreja, tinha se afastado. Drogas, más companhias, uma vida sem rumo. Sua mãe, Dona Rosa, chorava todos os dias. Meu filho tá se perdendo, e eu não sei mais o que fazer.
Até que em uma visita Márcio encontrou Júlio na rua sujo com olheiras. Júlio, meu irmão, você não precisa viver assim. Deus não te desistiu. Desisti dele primeiro, Márcio. Não tem mais jeito pra mim. Tem. Enquanto você tiver vida, tem esperança. Vamos na igreja hoje? Júlio resistiu, mas algo na voz de Márcio tocou. Ele foi. E naquele culto, ouviu o cooperador ler: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11h28. Aquelas palavras quebraram seu coração. Ele chorou, se arrependeu, e foi batizado nas águas em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Hoje Júlio serve na obra do Senhor, ajudando outros jovens que, como ele, achavam que não tinham mais saída. A lição que ninguém pode esquecer. Se você está lendo isso hoje e pensa, será que ainda tem jeito para mim? A resposta é sim. Deus não olha para o seu passado. Ele olha para a direção que você está apontando os pés. Ele não te abandonou. Mesmo que você tenha se afastado, Ele te espera de braços abertos. A obra que Deus começou em você, Ele vai terminar. Não desista agora. Talvez você esteja no fundo do poço. Talvez as contas estão apertando, a saúde está ruim, a família está desunida. Mas Deus não desiste de você. Vem, volta para a casa do Pai. Fique firme. E no final você vai olhar para trás e vai dizer: valeu a pena. Glória a Deus. Amém. A jornada de Júlio, do fundo do poço à luz do Evangelho. O poço profundo, a vida antes da mudança. Júlio não nasceu assim. Quando criança, ele era daqueles meninos que corriam pela igreja, ajudavam a arrumar as cadeiras e até decoravam versículos para as aulas da escola dominical. Sua mãe, Dona Rosa, era uma irmã fiel, sempre presente nos cultos, nas campanhas de doações, e não faltava um domingo sequer. Seu pai, seu Antônio, trabalhava duro como pedreiro, mas nunca deixava de levar a família para adorar a Deus. Júlio cresceu ouvindo os hinos, vendo os irmãos se ajudarem, e sentindo aquele perfume de café e pão de queijo que só a igreja tinha depois dos cultos da manhã. Mas tudo mudou quando ele entrou na adolescência. O bairro onde moravam, na periferia de São Paulo, era um lugar onde a tentação batia à porta todos os dias. Os amigos da escola que antes só falavam de futebol começaram a falar de outras coisas, festas, bebidas e depois coisas piores. Júlio, que sempre foi curioso e um pouco rebelde, começou a se afastar. Primeiro foi só um "não vou hoje, mãe, tô cansado". Depois virou "não preciso mais ir, isso não é pra mim". Dona Rosa orava. Seu Antônio, homem de poucas palavras, só dizia: "Filho, o mundo lá fora não perdoa. Aqui dentro, você tem proteção". Mas Júlio não queria proteção. Ele queria liberdade. Ou pelo menos, achava que queria. Com 17 anos, já estava envolvido com más companhias. Começou com um cigarro aqui, uma cerveja ali, até que as coisas foram ficando mais sérias. As notas na escola caíram, os amigos de infância sumiram, e a única vez que aparecia em casa era para pedir dinheiro ou para dormir quando não tinha outro lugar. Dona Rosa chorava no quarto, de joelhos, pedindo a Deus que não deixasse seu filho se perder. Seu Antônio, com as mãos calejadas de tanto trabalhar, só balançava a cabeça impotente. Meu Deus, o que eu fiz de errado? Dona Rosa perguntava entre lágrimas. Mas Deus não tinha desistido de Júlio, mesmo quando ele já não acreditava mais em si mesmo. O encontro que mudou tudo foi numa tarde de sábado, quando Júlio estava sentado na calçada, com uma garrafa vazia ao lado e a cabeça latejando, que Márcio apareceu. Márcio não era nenhum pastor famoso ou pregador eloquente. Era só um irmão da igreja, um jovem como ele que trabalhava numa oficina mecânica e sempre tinha um sorriso no rosto. Júlio o conhecia desde criança, mas faziam anos que não trocavam uma palavra. Júlio, meu irmão, você tá bem? Márcio sentou do lado dele, sem julgamento, só com uma voz calma. Júlio riu amargamente. Bem, olha pra mim, Márcio. Tô uma merda. Não tenho mais nada. Você tem vida. E enquanto você tiver vida, tem esperança. Júlio olhou para ele, os olhos vermelhos, a barba por fazer. Esperança de quê? Eu já queimei todas as pontes. Minha mãe não aguenta mais me ver assim, meu pai nem olha na minha cara. E Deus? Você acha que ele também te desistiu? Júlio ficou em silêncio. Aquela pergunta doía mais do que qualquer ressaca. Eu desisti dele primeiro, Márcio. Faz tanto tempo que eu não piso numa igreja. Não sei nem se ainda sou bem-vindo. Márcio colocou a mão no ombro dele. Júlio, a igreja não é um clube de santos. É um hospital de pecadores. E você sabe que a porta tá sempre aberta. Júlio baixou a cabeça. As palavras de Márcio mexiam com algo dentro dele, algo que ele tinha enterrado há muito tempo. Vamos hoje à noite? Tem culto. Só vem.
Não precisa falar nada, não precisa se vestir bonito. Só vem. Júlio hesitou. Mas havia algo na voz de Márcio, uma sinceridade que ele não encontrava faz tempo. Tá bom. Mas só hoje. Márcio sorriu. Hoje é tudo que Deus precisa. O culto que quebrou o coração. Quando Júlio entrou na igreja naquela noite, tudo lhe pareceu estranho e familiar ao mesmo tempo. O cheiro da madeira, o som do órgão, os irmãos cantando. Era como se ele tivesse voltado no tempo, mas ao mesmo tempo, sentia que não pertencia mais àquele lugar. Ele se sentou no fundo, de cabeça baixa, envergonhado. Não queria que ninguém o visse, não queria que ninguém soubesse o estado em que estava. Mas Deus já sabia. O cooperador daquela noite era o irmão Paulo, um homem simples que trabalhava como motorista de ônibus. Ele não era um grande orador, mas falava com uma convicção que vinha do coração. Muitos de nós já estivemos onde você está hoje, achando que não tinha mais jeito, que Deus tinha nos abandonado. Mas Deus não abandona, irmãos. Ele espera, Ele chama. E quando a gente finalmente olha para Ele, Ele está ali de braços abertos. Júlio sentiu um nó na garganta. O irmão Paulo abriu a Bíblia e leu: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11h28. Aquelas palavras foram como uma faca no peito de Júlio. Ele não aguentou. As lágrimas começaram a descer, e ele não conseguiu mais segurar. Saiu correndo para fora, se ajoelhou no pátio da igreja e chorou como nunca tinha chorado antes. Márcio seguiu, se ajoelhou ao seu lado e só orou. Senhor, este irmão tá aqui quebrado. Ele precisa de ti. Não deixa ele ir embora sem sentir teu amor. E foi ali, no chão frio, com as mãos sujas e o coração partido, que Júlio sentiu algo que não sentia há anos: paz. O arrependimento e o batismo, um novo começo. Nos dias que se seguiram, Júlio não conseguia tirar da cabeça as palavras que ouvirá no culto. Márcio visitava, levava comida, conversava com ele, mas nunca forçava nada. Até que uma manhã, Júlio acordou e sentiu um peso no peito. Márcio, eu preciso falar com alguém da igreja. Preciso me arrepender. Márcio sorriu. Vamos hoje mesmo. Eles foram até a casa do irmão José, um dos cooperadores mais experientes da congregação. Júlio sentou-se na sala, as mãos trêmulas, e começou a contar tudo. As mentiras, as más companhias, as noites perdidas, o desespero. Não escondeu nada. O irmão José ouviu tudo em silêncio. Quando Júlio terminou, ele só disse: Filho, Deus já sabia de tudo isso. E mesmo assim, Ele te ama. O que importa agora é o que você vai fazer com essa chance. Júlio olhou para ele, os olhos cheios de lágrimas. Eu quero mudar. De verdade. Então vamos começar. Naquela mesma semana, Júlio foi batizado nas águas em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Quando saiu da água, sentiu como se um fardo de anos tivesse sido tirado de suas costas. Sua mãe, Dona Rosa, chorava de alegria, e até seu Antônio, que raramente demonstrava emoção, abraçou o filho com força. Bem-vindo de volta, filho. A restauração, Deus trabalhando em silêncio. Mas a jornada de Júlio não terminou ali. O arrependimento foi só o começo. Os primeiros meses foram difíceis. As tentações ainda batiam à porta, os antigos amigos zombavam dele e às vezes, a culpa pelo passado o acordava à noite. Mas Júlio tinha algo que não tinha antes, uma família. Os irmãos da igreja o acolheram. O irmão Paulo o levou para trabalhar como ajudante em sua rota de ônibus. A irmã Maria, uma senhora que fazia doces para vender, ensinou Júlio a ajudar na cozinha da igreja. E Márcio, sempre presente, o levava para as visitas aos doentes e aos necessitados. Júlio, a obra de Deus não é só dentro do templo. É lá fora, onde as pessoas estão machucadas. E Júlio começou a entender. Um dia, enquanto visitavam um senhor doente no hospital, Júlio ouviu o homem dizer: Moço, você tem um jeito de falar que dá esperança. Onde você aprendeu isso? Júlio sorriu. Eu aprendi com quem me deu esperança quando eu não tinha mais nenhuma. O chamado para servir, de rebelde a restaurador. Com o tempo, Júlio começou a participar mais ativamente na obra do Senhor. Não como alguém que se achava melhor, mas como alguém que sabia o que era estar perdido e ser encontrado. Ele começou a ajudar na escola dominical, ensinando os adolescentes justamente a idade em que ele próprio tinha se desviado. Falava com eles sem julgamento, mas com a verdade. Gente, eu já estive onde vocês estão, achando que saber tudo, que nada vai me acontecer. Mas o mundo lá fora é cruel. Aqui vocês têm proteção. Não deixem isso de lado. Muitos jovens o ouviam porque viam nele não um pregador, mas um exemplo vivo de que mudança era possível. Um dia, um garoto chamado Lucas, de 16 anos, chegou até ele depois do culto. Júlio, eu tô com uns problemas.
Acho que tô indo pelo mesmo caminho que você foi. Júlio sentou com ele, ouviu sua história e disse: Vem comigo. Vamos conversar com o irmão Paulo. E assim, Lucas também encontrou o caminho de volta. A lição mais importante: Deus nunca desiste. Hoje, Júlio é um dos cooperadores da congregação. Não é perfeito, ainda tem dias difíceis, ainda luta contra memórias do passado. Mas agora ele sabe uma coisa: Deus nunca desistiu dele. E é isso que ele repete para todo mundo que cruza seu caminho. Se Deus pode usar um cara como eu, que já esteve no fundo do poço, ele pode usar qualquer um. Não importa o que você fez. O que importa é para onde você está olhando agora. Ele visita presídios, fala com dependentes químicos, abraça quem a sociedade rejeitou. Porque ele sabe como é ser rejeitado. E toda vez que alguém pergunta: será que ainda tem jeito para mim? Ele responde com a mesma convicção que Márcio teve com ele: tem. Enquanto você tiver vida, tem esperança. Um recado para quem está lendo. Se você está lendo isso hoje e se identifica com a história de Júlio, saiba uma coisa: você não está sozinho. Talvez você tenha se afastado de Deus. Talvez tenha feito coisas que envergonham só de lembrar. Talvez ache que não merece mais uma chance. Mas Deus não olha para o seu passado. Ele olha para o seu coração. A obra que Deus começou em você, Ele vai terminar. Não desista agora. Vem, volta para a casa do Pai. E no final, você vai olhar para trás e vai dizer, como Júlio diz hoje: valeu a pena. Cada lágrima, cada luta, cada joelho ralado no chão. Valeu a pena. Porque no final, o que importa não é de onde você veio, mas para onde você está indo. E com Deus, o caminho sempre leva para casa. Glória a Deus. Amém.